Luz no caminho, paz no coração de todos os amigos que acompanham o Diálogo Espírita. No programa de hoje nós temos o quadro Pensar, Aprender e Viver, quando analisaremos um aforismo construído pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e outro da Madre Teresa de Calcutá. No primeiro, o benfeitor espiritual afirma que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Não que duvidemos de Emmanuel, muito pelo contrário, mas já que nós estamos aqui para analisar racionalmente, segundo a recomendação de Allan Kardec, será que é assim mesmo? A outra proposição é de dificílima execução. As pessoas boas merecem o nosso amor, as pessoas más precisam dele. E agora? A gente até adianta aqui, a recomendação de Jesus, quando na presença de várias pessoas, ele indagou qual seria o mérito que nós temos quando amamos apenas aqueles que nos amam. A partir de agora, o Diálogo Espírita está no ar. Nosso quadro Pensar, Aprender e Viver, nós vamos começar com uma frase, eu citei na abertura, do Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, várias obras psicografadas através do Chico, de origem do Emmanuel. E numa determinada ocasião, ele escreveu, ou disse, provavelmente escreveu, a prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino. Rose, podemos trocar isso em miúdo? O que Emmanuel quer dizer com isso? Principalmente a primeira parte, esse simples e infatigável aí. O que é bem simples e infatigável, né? O bem na sua plenitude, na sua pureza máxima. O bem despretensioso, que contagia todos os nossos pensamentos e atos. Nós ainda temos um compromisso com o bem, mas é um compromisso aceito racionalmente, adotado emocionalmente, mas que não internalizamos. Quando internalizamos esse conceito e ele transparece, nós praticamente respeitamos todas as pessoas, tratamos bem. É da própria natureza daquele que pratica o bem simples e infatigável, na sua plenitude máxima, na sua pureza, agir com amorosidade, agir com respeito, agir pensando no bem comum e deixando o impulso egoístico de lado. Então, o bem simples e infatigável é aquele que contagia a criatura humana, leva a transcender os seus limites até e a servir sem pretensão, sem até grandes preocupações com o resultado, mas buscando amorosamente o bem do próximo, antes de colocar suas próprias necessidades. Refresca a minha memória, mas me parece que é dos próprios evangelhos, que eu não lembro, não sei se é Paulo, realmente eu não consigo lembrar agora, que ele diz que chegará um momento, e talvez o momento seja agora, o presente, que a caridade, acho que ele fala da caridade ou da fé, que o mundo estaria tão desorganizado, as sociedades tão desorganizadas, que a caridade de muitos esfriaria. Foi Jesus. Foi o próprio Jesus, né? Então, ele vem ao encontro disso que nós estamos colocando, dessa exortação do Emmanuel, né? De que, apesar de tudo, apesar de o mal aparentemente nos cercar de todos os lados, parece que tudo está levando à ruína, e ainda assim nós vamos ter que persistir. Quando a gente fala em caridade aqui, eu entendo, que esse bem, essa caridade, ela é um sentido amplo. É o impulso da alma, Exato. Maneira de ser, não fatos e práticas isoladas. Fazer a caridade é um termo extremamente inadequado, para mim, minha convicção. Você tem que planejar, você vai ter determinados atos de filantropia, de benemerência. Sim. Não
não é bem isso, é muito mais. Ser caridoso, praticar a caridade, é colocar o interesse do outro acima do seu. Nós vamos ver na segunda frase depois, que ela também está ligada a essa. E como é difícil, especificamente no caso de Madre Teresa, sem querer adiantar, né? Mas ela especifica um determinado... É um desafio à parte. É um segmento. Aqui nós estamos falando em caráter geral, ela lá especifica. E quanto a essa segunda parte, por que essa caridade praticar, o bem praticado dessa maneira, pode mudar a rota do destino? Que milagre é esse? Bom, Heráclito já dizia que a única coisa permanente na vida é a mudança, né? E os espíritos esclarecem na questão 860 do Livro dos Espíritos que a dedicação, os atos e a vontade dedicadas ao bem podem realmente mudar o destino de uma pessoa, desde que esteja no seu planejamento, dentro das possibilidades e dos limites do seu planejamento reencarnatório. A melhor coisa que me ocorre para explicar esse conceito, né, como é que muda a rota do destino, é um exemplo simples do livro Ação e Reação, o caso Adelino Correia. Adelino Correia renasceu pobre, sem pai, abandonado pelo pai, com uma epiderme enferida, a pele sempre ferida, esbraseada, como se ele estivesse queimando. E, aos poucos, ele foi tendo conhecimento a respeito da doutrina, da filosofia do bem, e se dedicou à prática do bem. Auxiliava as pessoas sem nenhuma pretensão. Tinha uma vida simples, acolheu órfãos, se dedicava à família, aplicava passes. E o movimento espiritual em torno dele cresceu de tal modo que a sua epiderme praticamente ficava enferida, mas não ao ponto de impedir que ele tivesse uma vida normal, que ele trabalhasse, que ele se relacionasse socialmente. No caso dele, ele estava naquela situação porque numa encarnação anterior ele havia contribuído para a morte do pai num incêndio criminoso, buscando obter, né, em casamento a sua madrasta muito jovem. Uma paixão avassaladora o desviou do caminho correto. E ele deveria passar aquela encarnação inteira preso àquelas feridas, tratando da saúde. Mas como ele se dedicou ao bem, nos relata André Luiz, sua pena foi aliviada. E ele sofreu vários reveses, mas teve condições de trabalhar, de se relacionar, de ter uma família, e estava vencendo espiritualmente ao ponto de obter quase a cura completa durante seu projeto reencarnatório. A decisão pela prática do bem, simples e infatigável, total, né? Em todas as circunstâncias da vida, o levou a ter sua pena aliviada. E isso funciona para nós também. Nós temos débitos, temos compromissos, mas à medida que nos dedicamos a fazer um pouco mais do que a simples obrigação, uma vez que nós saímos apenas do atendimento ao nosso núcleo familiar, que é o dever básico, e nos dedicamos a socorrer aqueles que têm menos do que nós aliviamos também a nossa rota do destino. Emmanuel coloca com muita propriedade isso, e é a realidade que nós vemos. Nossas destinações não são fatais. Nosso planejamento reencarnatório não é fatal. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida imortal. Não vou falar eternidade, porque eternidade não tem tempo, né? Não dá para medir antes e depois. Mas o resto da minha vida imortal começa hoje. Se eu me dedico ao bem, se eu faço o máximo que posso esperar toda a ajuda divina dentro dos limites das minhas necessidades educativas nessa vida, e minha rota é mudada, sim. Temos o poder e o dever de mudar o nosso destino e de trabalhar. Senão, não poderíamos ter mérito nas buscas das nossas condições melhores. Deus, quando a gente fala que Deus está atento, que Ele vê tudo, Ele vê o esforço da criatura. Ele pode ser o maior marginal, né? Mas a partir do momento que Ele mostra arrependimento e toma uma decisão de se melhorar, Deus vai enviar o apoio, vai emprestar o apoio através da espiritualidade, o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda, denomine-se lá como for, para fortalecê-lo nessa nova disposição, né? Paulo de Tarso é o grande exemplo dele, uma mudança de curso bastante radical, né? Então é assim, todo bem que a gente faz, é aquela velha, hoje em dia não se usa mais, obviamente, aquelas fichas contábeis, né? Com o ativo de um lado e o passivo do outro.
Não é necessidade de só porque você praticou um determinado erro, causar um sofrimento para alguém, ter que passar exatamente por aquele tipo de sofrimento. Você pode contornar isso justamente pela prática do bem. Desde que tenha aprendido a lição, né? Não é ela desnecessária. A outra frase, então, da Madre Teresa de Calcutá, né? Pega, fala a verdade. Uma grande, uma extraordinária mulher. E ela disse, né, obviamente, as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas más precisam dele. Nós vamos ficar na segunda parte, que é onde o calo aperta, né? Porque é difícil isso aí, né? Dar amor para as pessoas más, especialmente se elas estão em torno de nós e às vezes nos agredindo, como é que faz? É difícil, né? Ela fazia, né? Ela foi apedrejada, não literalmente, mas foi perseguida, a pobreza, uma dificuldade imensa, e ela manteve. Exemplo. Caluniada até depois de desencarnada, né? Com certeza. O que nós temos? Né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos reitera as lições de Jesus, né? Oferecer a outra face, perdoar o inimigo, servir a quem te pede a túnica, a capa, dá também a túnica, no sentido da renúncia pessoal. Entretanto, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o amor que a gente tem por alguém que nós sabemos que quer o nosso mal é diferente daquele amor que nós temos por alguém que quer o nosso bem, que convive conosco, com quem temos afinidade. É uma questão até de energia, de magnetismo, né? Nós nos sentimos bem perto de algumas pessoas e nos sentimos mal perto daquelas que nos perseguem. Entretanto, é possível pagar o mal com o bem e fazer um esforço consciente de, chegada a ocasião de termos algum poder sobre a vida das outras pessoas que nos prejudicaram, exercermos a nossa faculdade de agir conscienciosamente com o bem, servindo e buscando a melhoria daqueles que nos rodeiam. Isso é o básico. Podemos ter uma convivência pacífica com aqueles que nos feriram. Amar é outro departamento. É diferente. No amor, você quer aquela totalidade de sentimento do bem para o outro. Eu tenho alguns truques pessoais, né, para me ajudar nisso, porque é bem Também difícil. ensina um aí, por favor. Eu, por exemplo, numa reunião mediúnica, às vezes você tem comunicação, por exemplo, daquele espírito perseguidor, né, obsessor, tenaz, que está destruindo um jovem, uma família. Se você não tiver amor, você não transforma. Você pode fazer um maior discurso racional, mas não transforma. Para sentir amor, você precisa o quê? Em primeiro lugar, entender o processo do outro. Normalmente, o que me ajuda, né? Eu imagino como foi a infância de uma pessoa daquelas quando encarnada. Sem amor, sem atenção, sem cuidado, chorava de fome, chorava de frio, ninguém ia acudir. Quando você imagina a dor que o outro passou para chegar àquele ponto de endurecimento, você se comove. E a piedade é o primeiro passo para o amor, né? Depois, o amor é contagioso. O que me ajuda muito, eu imagino meu neto, meu filho, alguém a quem eu amo incondicionalmente, na sua condição de maior fragilidade, e mentalizar daquela figura que para mim simboliza a minha facilidade de amar, eu estendo esse sentimento ao outro que me feriu. É um exercício que facilita muito. Lembrar de quem amamos nos facilita a amar aos outros. Então, estender esse sentimento que aquece o nosso coração ao outro, que provavelmente sofreu horrores até chegar naquele ponto, ajuda. E quando tudo falha, eu penso assim, Deus criou todos para o processo de aperfeiçoamento contínuo. Aquele que hoje é o meu algoz, um dia vai ser um Cristo se sacrificando aí no mundo inferior, porque a lei da reencarnação funciona e todos estamos condenados. É a única condenação e fatalidade que existe, é o progresso. Progresso intelectual, progresso moral. Então, Deus sabe o valor que há naquela criatura, a potencialidade que ela tem para o bem. Eu peço ajuda a Deus. E, normalmente, nesse movimento de pedir ajuda para conseguir sentir piedade e chegar ao amor, vem aquele transporte de energia positiva que nos permite, ao menos, conviver em paz. Eu tenho um exemplo, se me permite, é bem simples de por que os maus, né, que precisam do amor.
maus entre aspas, mas eu tive nos meus idos tempos de ginásio, nem conta quantas décadas atrás, né, milênio passado, faz tempo, uma professora muito rigorosa. Ela chegava a ser cruel com alguns alunos quando esqueciam caderno, tinham problemas, não traziam uma tarefa completa. Era de um rigor extremado. Ela chegou a um ponto de intolerância, né, em classe, que ela foi, naquele tempo se dizia rebaixada. Ela dava aula para uma série mais adiantada e foi dar aula para a primeira série do antigo ginásio, onde as crianças, 10, 11 anos, chegavam sem conhecer nada da fama da professora. E ela foi, quando mudou a primeira vez para essa turma de primeira do ginásio, atualmente quinta série, ela pegou uma turma muito amorosa. Várias menininhas, assim, chegadas de famílias amorosas, carinhosas, levavam maçã, levavam flores para ela todos os dias, abraçavam na entrada, abraçavam na saída, porque não conheciam a fama dela. Essa mulher se transformou. Ela não usava nada de maquiagem, o cabelo era sempre preso aqui, ela começou a se arrumar. Ela se viu como alguém digno de amor, provavelmente, porque ela se transformou, ela começou a sorrir, a conversar e a ter muito mais tolerância. Naquela ocasião eu vi realmente o poder transformador do amor para as pessoas, não vou dizer más, mas excessivamente rigorosas. Imagine para aquele que ainda está voltado ao mal, né? Ser amado toca o coração. Você repreende uma criança, eu vejo no meu projeto social, chama a atenção, mas por amor, com interesse por ela, não com desrespeito, e ela reage positivamente. Quando a Madre Teresa coloca, diz que precisa, é porque precisa. Tem um ditadinho que diz que Deus ajuda o homem através do homem. Então imagine se uma pessoa, porque todos nós cometemos erros, mais ou menos graves, e nesta reencarnação que a gente lembra. E o que a gente fez no passado, então, não se sabe, está lá nos porões do nosso subconsciente. A gente não sabe, né? Eu não lembra porque não é para lembrar mesmo, mas essa é uma outra questão. O que eu coloco é assim, se alguém não se prontificar de tentar estender a mão para aquele que caiu e tentar levantá-lo, ele não vai levantar nunca. Mas porque Deus não vai agir diretamente, Deus vai dar oportunidade, mas ele precisa do apoio de alguém. Ele sozinho não tem como. Então, por isso que a Madre Teresa diz, precisa. Gente, essas pessoas más precisam de nós, precisam de você, dela, de mim e de uns dos outros. Nós temos que ser solidários uns com os outros, né? Isso é fundamental, não tem jeito como fugir. Então, eu acho que impressiona muito de você, e, claro, até citou no início, tem um evangelho lá falando do amor, Jesus exortando a amar os inimigos, orar para que nos persegue e calunia, aquela coisa toda. Levemos em conta essa frase da Madre Teresa e vamos amar mais. Grande abraço. O que sabemos a respeito das colônias espirituais? É um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em conexões e reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, pessoal! No quadro Reflexões de A a Z de hoje, eu e a Mariana vamos falar de dois termos que tem muita coisa para falarmos, porém tentaremos ser breves aqui devido ao tempo, né, Mariana? Mas cada um dos temas já geraria muitas reflexões maravilhosas a respeito. Então, os dois termos são afetos e árvore. Bem, o que nós podemos entender de afeto? Quando nós estamos falando sobre afeto, isso significa, né, traz uma menção das emoções, dos sentimentos. As emoções todos nós temos, são componentes biológicos do nosso corpo. O medo, a raiva, a alegria, o nojo,
Todas essas são emoções básicas, emoções chamadas de primárias. Os afetos são os sentimentos, como aquilo me afeta, como eu percebo, como eu interpreto uma dada situação. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um sentimento de medo ao entrar nessa sala grande, por exemplo, porque em outro momento, em outra situação, ela sofreu algum abalo emocional, ou algum trauma, ou alguma situação ruim. Então, ela é afetada nesse sentido. Então, ela sente, a mente dela interpreta. Então, sentimentos têm a ver com a interpretação subjetiva. Pode ser para um e é diferente para o outro. Uma pessoa, por exemplo, que teve uma festa bem alegre nesse ambiente, não vai ter esse afeto, não vai ter esse sentimento. Ela será afetada de maneira positiva. Por quê? Ela viveu experiências positivas naquele ambiente. Então, ela tem sentimentos de lembranças boas, ela sente coisas boas a partir daquela memória que ela traz. Os afetos são o transfundo, é como se fosse o pano de fundo da nossa mente, da nossa vida. E o que mais, Mariana, podemos falar com afeto com relação à doutrina? Então, dentro da doutrina, né, o afeto, vai falar do carinho, né? Vamos falar do afeto positivo, né? O afeto da caridade, da doação, né? Então, o afeto, ele traduz dentro da doutrina espírita a gentileza, o respeito, né? A caridade, a benevolência, a indulgência, vai estar trazendo todo esse aspecto. Por quê? Quando nós falamos em afeto, nós lembramos de carinho. É o afeto da mãe para o filho, da avó para com o neto. Né? É o nosso afeto, é o nosso bem-querer na nossa profissão também. Nós temos afeto, nós gostamos de fazer, né, no que nós trabalhamos. Então, nós construímos melhor, porque nós temos um afeto, um olhar de carinho. É uma coisa que vem do nosso interior e nós então transformamos isso no bem realizável, né? Que é diferente ali de quando nós somos afetados de uma maneira negativa. E até quando a gente fala assim, nossa, afeto, ser afetado, a gente já pensa numa maneira assim, pejorativa, afetado, né? Como se fosse só negativo. Só negativo. Não, eu posso ser afetado pelo amor, pela gentileza. Pela amizade. Pela amizade. Exato. Né? Então, assim, o afeto dentro da doutrina espírita, ele reflete todo esse amor, né? Esse afeto de Jesus por nós, desse Consolador prometido, das máximas, das morais, né? Das máximas ali que Jesus vivenciou e deixou para nós como exemplo. Então, nós somos afetados pelo amor, pela caridade. É tão bonito pensarmos assim sobre o afeto, mas como somos afetados pela experiência positiva do que pela experiência negativa, embora seja parte do humano. Todos nós temos as experiências negativas, nós não vamos negar isso dentro de nós, vamos acolher esse sentimento. Os sentimentos são importantes, todos eles, sem nenhuma exceção. Mas podemos trabalhar e buscar, como a Mariana trouxe, esse afeto positivo, essa amizade, esse amor. E não é isso que Jesus nos ensinou, que trouxe-nos essas lições tão preciosas do Evangelho? Como podemos nos deixar conduzir pelos afetos bons? E aí, Andréia, né, nós podemos também fazer ali, né, a árvore. Né? Podemos. O afeto positivo, ele também agrega, né? Na amizade, ele vai agregando, assim como uma árvore. Né? Uma árvore que traz a sombra, que traz os frutos, né? Que traz tantas benesses para nós. Então, a árvore da vida, a árvore do amor. Então, tudo isso é afeto. Né? Então, quando nós lembramos da árvore, que é ali tão companheira, né? Tão frondosa, que flori, né? Trazendo flores, frutos,
perfumes, né? Então são afetos. A árvore, ela é um conjunto que nós podemos ver do afeto que existe da natureza em resposta a nós. Exato, e é tão interessante observar essa correspondência dos termos e como a gente pode unir, e isso está no Evangelho também. Eu gostaria de ler um trechinho que fala sobre isso. Ele se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e no item 16, que diz: reconhece-se o cristão por suas obras, que Jesus faz a menção, né? Que nós conhecemos o fruto pela árvore, que a má árvore não produziria bons frutos, e o contrário também é verdadeiro. Uma árvore boa não produz maus frutos. E ele faz esse paralelo com o cristianismo. E aqui nesse item, no item 16, ele traz aqui: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Eis as palavras do Mestre: discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos os que devem colocar-se em torno dela? Ele faz uma pergunta. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como faz há muitos séculos, prega sempre essas virtudes divinas. Ele procura espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. Eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia, quiseram modelá-la conforme as suas necessidades, talharam-na, cortaram-na, mutilaram-na. E aí ele segue, né, trazendo vários exemplos aqui. Que bonito esse trecho, Mariana, que fala da árvore do cristianismo. É bem profundo, né? Porque ela, com a sua sombra, ela cobre, né, o nosso planeta, a humanidade. E tudo isso, né, unido com o nosso afeto, com o nosso amor, com o olhar, né, amoroso de Jesus para conosco. Então nós devemos sempre cultivar a nossa árvore frondosa, né, para que a nossa sombra possa ser uma sombra revigorante para aqueles que encontram no caminho conosco. E mesmo que essa árvore seja mutilada, como ele traz aqui no Evangelho, mesmo que ela seja cortada, mesmo que ela seja explorada, né, a gente pode voltar a cuidar dessa árvore, a gente pode voltar a cultivá-la com amor, com esse afeto positivo, com essa amizade. E estamos falando das lições, estamos falando do cristianismo. Mesmo que muitas vezes a gente esteja com pouca fé, nós podemos voltar o nosso pensamento, refletir sobre todas as lições do Cristo. E a Mariana trouxe agora que a gente possa então lembrar disso, né? Com muito amor, com muita paz, com muita alegria, que essa árvore possa cobrir com seus galhos frondosos, com muita força, todos nós que estamos aqui tentando melhorar dia após dia. Não é verdade, Mariana? Com certeza. Fica o nosso abraço com muito afeto e frondoso. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.